Salve, salve galerinha do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em Impedido canal Impedido. Tá aí o nosso desempenho durante o mês de setembro aqui do nosso canal, o nosso time oficial Impedido joga. Somos aí nível Ouro 3, o desempenho da nossa equipe aí no mês de setembro. Tá aí um desempenho interessante da nossa equipe no mês de setembro, conquistando o nível Ouro 3. Na rodada 25, tá aí o desempenho da nossa equipe, somamos aí 65 e 64 pontos. A média dos cartoleiros em 42,54. Aumentamos em uma cartoleta o nosso patrimônio, de forma geral. Uma média dos cartoleiros em 126,54 cartoletas. Fomos aí com o Tiquinho de capitão, Verrete e Zapelli, o menor pontuador da nossa equipe. Aí a nossa aposta na rodada Zapelli, que foi muito mal, a equipe do Atlético Paranaense sendo superada pela equipe do Coritiba. Somamos um patrimônio até agora, né, um total de pontuação de 1.730 pontos e 91, tá? Tá aí a nossa pontuação no campeonato por enquanto. Fizemos 65,64, patrimônio aumentando uma cartoleta e tá aí o nosso time, o desempenho na rodada 25. Vamos aí numa aposta no Zapelli. Paulinho não foi tão bem, o nosso trio de ataque apenas o Davidson não fez gol, mas uma assistência, né? Então, um ataque aí razoável na rodada. Tivemos, já falei aí, né? O Nicão não fez gol, né? Mas foi um jogador essencial à equipe do Cruzeiro nessa rodada, no empate de 1-1 contra o América. O Coritiba, uma decepção contra o Atlético. O Atlético Paranaense, uma decepção contra o Coritiba. O Zapelli foi muito mal, inclusive o time do Atlético Paranaense em todo, né? O critério foi muito mal. Paulinho com o Vasco, mesmo sendo superado com a equipe do Santos pela placar de 4-1, teve uma boa pontuação básica. Na linha de defesa fomos aí com o Capixaba e o Marlon, né? O Palmeiras tirando o SG do RB Bragantino, Cruzeiro também perdendo o SG para a equipe do América. Então dois aí foram perdendo o SG, mas conseguiram pontuação aí acima dos 5 pontos, pontuação interessante. O único SG da rodada aqui no nosso time aí na defesa foi do Flamengo com o Léo Pereira, acima de 6 pontos. Tá? Isso em razão do SG. Na nossa defesa, o PR não foi tão bem. O Goiás marcou o gol no Botafogo, dificultando a vida do Botafogo. No empate de 1-1. Sorte do Tiquinho aí, que entrou no segundo tempo, deixou o seu golzinho, um golaço, diga-se passagem. Cuesta, o melhor pontuador na zaga do Botafogo. Aí, em relação ao Adrielson, a melhor pontuação do Cuesta, o Adrielson muito mal. E o técnico Bruno Lage, que surpreendeu com a escalação diferente, colocando o Tietchan no lugar do Lionel de Plácido, tá? Que deu aí possibilidades à equipe do Goiás. E por pouco o Botafogo não conseguiu o empate. O Botafogo está caindo demais o rendimento. Fica de olho nesse Botafogo nos próximos jogos, tá? Nessa rodada número 26, teremos os seguintes jogos aí na tela para vocês. Goiás, deixa eu colocar todos os jogos aqui para ficar mais explícito. Teremos aí na abertura, né, da rodada 26, Goiás e Bahia, no Haile Pinheiro, na Serrinha, no sábado. No mesmo sábado, 18h30, São Januário, teremos Vasco e São Paulo. Às 21 horas do sábado, teremos na Neoquímica Arena, clássico dos milhões, das multidões, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. No domingão, aí abrindo os jogos de domingo da 26ª rodada, teremos aí Fluminense e Botafogo, Santos, Palmeiras e Santos, então muitos clássicos nessa rodada, na Arena Barueri, aí um jogo bem num estádio praticamente neutro, né, para os dois, tanto Palmeiras como também como Santos. No domingo teremos no Beira Rio às 16 horas, esse é um dos clássicos mais fundamentais para quem é gaúcho, Internacional e Grêmio, Grêmio Internacional, um dos principais jogos da rodada, sem sombra de dúvidas. No domingão, na Arena MRV, às 18h30, teremos aí Atlético Mineiro e Coritiba. No domingão, na Liga Arena, às 18h30, teremos Atlético Paranaense e RB Bragantino, tentando superar aí o empate, a derrota, né, para a equipe do Coritiba, o Atlético Paranaense e o RB tentando manter aí a sequência de bons resultados. No domingão,
Aí também às 18h30 teremos Fortaleza e América Mineiro no Castelão. A depender do resultado da Sul-Americana, o Fortaleza é um time interessante a se fazer opções na rodada. No sábado, e aí acredito que esse jogo não seja válido para a rodada, e realmente não é válido, teremos aí Cuiabá e Cruzeiro. Jogo não válido para a rodada, portanto, uma rodada com apenas 9 jogos válidos, a exceção aí entre Cuiabá e Cruzeiro. Jogo não válido, rodada 26, sendo realizada na Arena Pantanal, portanto, a ser realizado no dia 14 de outubro, às 21 horas. Passando aqui uns destaques interessantes, podemos aí tentar imaginar, né, uma equipe para a rodada. E aí o foco principal, sem sombra de dúvidas, é Atlético Mineiro, é RB Bragantino, é Fortaleza, é Palmeiras, é, nesse clássico Fluminense Botafogo, algumas peças interessantes. Corinthians e Flamengo é um jogo um pouco duvidoso. Vasco e São Paulo, interessante o retrospecto do Vasco, principalmente com o Verrete. E Goiás e Bahia, interessante aí o Goiás, haja visto o Bahia está sendo muitos SGs. Não à toa, na última rodada, a mesma situação. Então vamos vender aqui esse nosso time. Vamos montar um time hipotético aqui para a rodada. E aí eu já vou começar com os atacantes, tá? Vou colocar aqui o Hulk. E vou colocar Paulinho, tá? Uma boa dupla aí, enfrentando umas equipes com elenco, a defesa mais vazada do campeonato. Então vamos com Paulinho com o Hulk. Com a segunda opção aqui, a terceira opção de atacante que nós iremos para a rodada, pensando aí no desenho, né, da rodada que se esmeria, podemos pensar aqui no Lucero do Fortaleza. Banco de reservas, vamos colocar aqui a opção aqui do Guilherme do Fortaleza. Então, claramente e evidente aí, clara e evidentemente, pensando aí nos jogos Coritiba, Atlético Mineiro e Coritiba, e Fortaleza e América. Vamos aqui o nosso meio de campo. O nosso meio de campo estaremos indo aqui com... E aí vamos ver se realmente vai para jogo ou não. O Rafael Veiga tá uma boa opção. E aqui eu vou estar fechando aqui nesse meio de campo por enquanto, né? Nesse time aqui, a amostra para a rodada. Temos aqui o Caio Alexandre do Fortaleza, interessante demais para a rodada. Temos o Gabriel Menino, retrospecto, contra o Santos, né? O Vitor Bueno voltando aí, né? A perspectiva com o Atlético Paranaense contra o RB Bragantino. Pode ser interessante pelo fator pênalti. Temos um Eric, né? Que jogando dentro de casa com a equipe do Atlético Paranaense vem pontuando bem. Um Pochettino, excelente opção. E essa será a minha primeira escolha. Pochettino. A segunda opção aqui no nosso meio de campo, desse nosso meio de campo aqui, estarei indo com... deixa eu ver se ele está como opção aqui. Pedrinho, do Atlético Mineiro contra o Coritiba, tá? E a terceira opção, estarei indo aqui com... Nesse nosso meio de campo. Deixa eu ver se ele já está como opção ou não. Vou fazer mais uma vez a opção aí, vem fazendo, pontuando muito bem, né? Com a média básica. Vou estar indo com o Paulinho do Vasco. Banco de reservas, vou estar colocando aqui... pelo menos nessa ideia aqui preceitual de equipe para rodada, vou estar colocando aqui o Praxedes. Tá? Então, claramente, Fortaleza, Atlético Mineiro, a base do nosso sistema ofensivo. A linha de defesa, vou estar fechando aqui nessa nossa linha de defesa com a opção, né? A escolha. Qual o melhor SG? Aí é muito relativo, né? Muitos jogos aí clássicos, por exemplo, o América Mineiro, tá tirando muito SG. RB Bragantino contra Atlético Paranaense contra RB, a tendência de gols. Fortaleza Fluminense e Botafogo também, a tendência de gols. Corinthians e Flamengo, a tendência de possibilidade de gols bem alta. Palmeiras e Santos pode pintar o SG? Pode, a favor do Palmeiras na rodada. Então, acho o Palmeiras candidato. Inter e Grêmio, um jogo aí bem complicado de se imaginar, de se prever. Últimos jogos aí tivemos aí Soares se destacando muito bem, então o Soares pode ser uma boa peça. O problema é que o Grêmio jogando fora de casa não é esses sonhos aí bastante vistas, né? Vasco e São Paulo, interessante na aposta do SG do Vasco, ou usado. Goiás e Bahia, interessante a questão do SG do Goiás, tá? Nesse jogo contra o Bahia. Então são algumas perspectivas interessantes e possíveis para a rodada, tá?
Vamos fechar então a nossa linha lateral aqui. Por enquanto, né, nessa rodada, o desempenho que vem fazendo o Marcelo pode ser interessante, sim, tá? Contra o Botafogo, sendo 3,55 cartoletas. Mas aqui eu vou manter a regularidade e vou dar uma aposta aqui no Capixaba contra a equipe do Atlético Paranaense. Capixaba mesmo, o SG, vem pontuando muito bem, obrigado. E aqui, nossa segunda opção, vamos aqui com o Bruno Pacheco contra o América. Uma outra opção bem clara e evidente para a rodada é o Guilherme Arana. Pode ser uma boa demais para a rodada também, tá? Guilherme Arana. Vamos colocar aqui justamente ele no banco de reservas, o Arana. Linha de zaga, aqui na linha de zaga eu não vou fazer muitos mistérios, vou com a dupla de zaga do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo. Por enquanto, tá? Nossa zaga aqui na reserva estarei indo com o Brits, do Fortaleza. Nosso goleiro aqui eu estarei indo, tá? Pensando na possibilidade de defesas. Não foi muito bem na última rodada, mas pode se pensar no PR, tá? Podemos também pensar no João Ricardo, embora o América esteja, né, tirando muitos SGs, tá? Como foi exemplo na última rodada, vem cedendo defesas. Então, o Rafael, por exemplo, o goleiro do Cruzeiro na última rodada, né? Cadê o Rafael? Goleiro do Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro não é válido, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Nulo. E aí temos o Rafael, né? Mesmo sendo sofrido gol na última rodada, fez 5 pontos. Então dá para se pensar assim no João Ricardo como opção para a rodada. Temos um PR também como opção de goleiro. Um Everton aí um pouco mais ousado, pensaria mais aí no Léo Jardim contra o Vasco, pensaria no Cássio contra o Flamengo, no Tadeu contra o Bahia, no Everson, possibilidade de SG contra o Coritiba e nada mais, tá, gente? Isso aí são apenas ideias locais para o que pode se apresentar a rodada. Então, nosso goleiro estarei indo aqui por enquanto, tá? Vou estar fechando aqui com o Lucas Perry. No banco de reservas, nosso goleiro aqui será o João Ricardo. Nosso técnico, estarei fechando aqui com o Luiz Felipe Scolari, tá? De perto, não de longe, uma das melhores opções para a rodada. Correndo por fora temos aí uma outra opção, o Pedro Caixinha. Temos o Vojvoda, do Fortaleza. Temos o Abel Ferreira, do Palmeiras, tá? E temos o Ramon Dias, do Vasco, para essa rodada. Fechou? Do Goiás, o Armando Evangelista pode ser interessante? Pode, para valorização e quem sabe pontuar bem na rodada. O Goiás vem tomando poucos gols, né? O Bahia com dificuldade de fazer gols, então pode ser interessante, tá? E assim está finalizado o nosso time, nosso elenco, custando aí 124 e 25 cartoletes, PR no gol, Capixaba e Bruno Pacheco laterais, linha de zaga Gomes e Murilo, meio de campo Pochettino, Paulinho e Pedrinho, na linha de ataque Hulk, Paulinho, Lucero, comandando este nosso esquadrão, Scolari. Banco de reservas, João Ricardo, Brits, Arana, Prachetes e Guilherme. Capitão desse nosso time estarei indo aqui com Paulinho, do Atlético Mineiro. Tá aí, portanto, a prévia do nosso time oficial para a rodada 26. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se não é inscrito ou inscrita. Valeu, forte abraço e a gente se vê aí na live de quinta e sexta-feira. Impedido canal. Tamo junto.